O vento vinha do norte, mas não trazia o frio da estação. Trazia o silêncio. Um silêncio tão profundo que o próprio ar parecia engolido pela escuridão. Na pequena cidade de Vila Branca, no coração do interior do Rio Grande do Sul, a noite caía como um véu de lã negra e ninguém sabia por quê, mas todos sentiam que algo estava errado. As luzes dos postes piscavam em ritmo descompassado, como se fossem batimentos cardíacos fracos e intermitentes. Os cães não latiam, as aves tinham parado de cantar, e o céu, que normalmente era um manto estrelado, agora parecia desbotado, como se as estrelas tivessem sido borradas com um pincel úmido. Era lá, naquela escuridão que não pertencia ao mundo, que o homem chamado Elias começou a sonhar com os olhos abertos. Ele não era um homem comum. Era um astrônomo amador, um homem que havia passado a vida inteira olhando para o céu e tentando decifrar os sinais que ele não compreendia. Nascido em uma fazenda no alto da Serra do Mar, Elias aprendera a reconhecer constelações antes de aprender a ler. Seu pai, um homem taciturno que morrera em um acidente com o trator, deixara uma caixa de madeira com mapas de estrelas e anotações em caneta tinteiro, escritas com letras cuidadosas, quase religiosas. Os olhos do universo não mentem, dizia, mas muitas vezes não falam em idiomas humanos. Elias, hoje com 42 anos, vivia sozinho no antigo celeiro da fazenda, transformado em observatório improvisado. Um telescópio de 12 polegadas, um computador antigo e uma coleção de cadernos cheios de cálculos, desenhos de padrões celestiais e anotações em letras minúsculas que ninguém mais conseguia ler. Ele era o último a se lembrar daquilo que os outros esqueciam. A noite não era apenas escura, era viva. A primeira vez que ele percebeu que algo estava errado foi quando as estrelas mudaram. Não de posição, isso era comum, fruto do movimento da Terra, mas de cor. Um grupo de estrelas na constelação de Virgem, que deveriam brilhar com um tom azul claro, agora emitiam um brilho amarelado, como se fossem luzes de rua com fios queimados. Elias ficou olhando por horas, com o coração acelerado. Aos poucos, começou a perceber outros sinais. Os raios de luz do telescópio pareciam dobrar-se ao passar por certas regiões do céu, como se o espaço não fosse liso, mas cheio de dobras, como a pele de um corpo que cresce de forma errada. E então, na terceira noite, ele ouviu. Não foi um som, foi a ausência dele. O silêncio foi tão total que ele sentiu o coração bater dentro da cabeça. O ar parou, o relógio do canto parou, o ventilador do computador, que fazia um zumbido constante, morreu. E no meio desse silêncio absoluto, Elias ouviu uma voz, não com os ouvidos, mas dentro do crânio. Uma voz que não tinha tom, nem sotaque, nem identidade. Era como se o cérebro dele tivesse sido aberto e algo, muito antigo, tivesse entrado e começado a sussurrar em línguas que não existiam. E você está perto? Ele não respondeu, não conseguia. As palavras não saíam. Só conseguia pensar em uma frase que seu pai havia rabiscado em um dos cadernos. Eles não vêm com navios, vêm com o tempo. Na manhã seguinte, Elias foi ao centro da cidade. O prefeito, um homem de cabelos brancos e óculos de aro fino, estava sentado no banco da praça, olhando para o céu. Quando Elias se aproximou, o prefeito não se virou. Você também sentiu? Disse, sem olhar. Sentir o quê? Perguntou Elias com a voz rouca. O vácuo, o céu está vazio, mas não é vazio, está cheio, só que não temos olhos para ver. Elias sentiu um frio que não vinha do ar. Ele voltou para casa, trancou o portão, fechou as persianas e ligou o telescópio. Ao apontá-lo para o céu, viu algo que não deveria existir. Ali, exatamente no centro do céu, onde deveria haver nada, havia uma mancha. Uma mancha que não era sombra, nem nuvem, nem poeira cósmica. Era uma curvatura, um dobra no espaço que não deveria existir. E do meio dela, como um olho que se abria lentamente, começou a emanar um brilho. Não era luz, era escuridão que brilhava. Ele não conseguiu se afastar. Ficou olhando o corpo trêmulo enquanto a mancha crescia. E então, pelas lentes do telescópio, viu formas. Não eram formas humanas, não eram formas de nada que ele conhecesse.
Eram curvas espirais, ângulos que quebravam a geometria, como se tivessem sido desenhadas por seres que não entendiam o que era reto ou vertical. E no centro de tudo, um ponto negro, um buraco, que não era um buraco, mas um olho que o encarava. Naquela noite, os sonhos começaram. Elias sonhava que estava no fundo do oceano, mas não havia água, apenas escuridão e uma sensação de que algo estava o observando. E então ele via o céu, mas o céu era o fundo do mar. As estrelas eram peixes com olhos quebrados, flutuando em círculos perfeitos. E embaixo, algo se movia. Algo que não tinha forma, mas que tinha memória. Ele sentia que sabia quem era, mas não conseguia lembrar. Acordava gritando. Suas mãos estavam suadas e na parede, perto da cama, havia uma marca, um círculo escuro, como se algo tivesse pressionado a parede com força. Quando ele tocou, a marca era quente e ainda estava lá na manhã seguinte, como se o tempo não tivesse apagado. Ele começou a registrar tudo, em cadernos, em gravações, em desenhos, e aos poucos começou a perceber um padrão, tudo o que havia sido esquecido, tudo o que não podia ser explicado. A história da humanidade não era uma história de evolução, era uma história de esquecimento. As civilizações antigas, os sumérios, os maias, os egípcios, não tinham criado seus templos por vontade própria. Tinham sido instruídos, forçados, aterrorizados, tinham sido marcados não com tinta, mas com a mente. Elias encontrou um texto no fundo da caixa de seu pai. Um pedaço de papel amarelado dobrado em 4, com letras que pareciam escritas com a ponta de uma agulha. Dizia: eles não são de outro planeta, não são de outro sistema, eles são do vazio entre os mundos, nascem do silêncio, vivem do esquecimento. Quando sentem que você está pensando em-los, eles começam a se lembrar, e quando se lembram, você começa a esquecer. Ele não entendeu, mas então, no dia seguinte, seu cérebro começou a falhar. Ele esquecia palavras, esquecia nomes, esquecia o rosto da mulher que tinha namorado aos 20 anos. Um dia pegou um caderno e escreveu: meu nome é Elias. E no dia seguinte não conseguia lembrar se havia escrito isso. O papel estava com manchas de suor, como se tivesse sido molhado com algo que não era água. No quarto dia, o silêncio voltou, mas agora era diferente. Não era apenas ausência de som, era presença. O silêncio era um ser. Ele sentia o peso do silêncio no peito. Sentia que o ar estava carregado de algo, que o ar era vivo. E então, na escuridão da noite, ele ouviu o som. Não foi uma voz, foi uma música que não tinha instrumentos, uma melodia que não era feita de sons, mas de lembranças, e cada nota era uma memória que ele não tinha. Ele ouviu o riso de uma criança que não existia, o cheiro de um jardim que nunca existiu, a sensação de um abraço que nunca foi dado, e no final, uma palavra que não era palavra, mas um nome. Ele não conseguiu pronunciá-lo, mas sentiu que sabia que o nome era o nome do que estava vindo, e que quando fosse dito, ele não seria mais Elias, seria algo mais antigo. Na manhã seguinte, o sol apareceu, mas não era o sol, era um disco amarelo como de sempre, mas a luz não era quente, era fria, como a luz de uma lâmpada antiga queimando em um túmulo. Elias foi ao centro da cidade, todos estavam lá, o prefeito, as pessoas do mercado, os meninos da escola, todos parados, todos olhando para o céu, ninguém falava, ninguém se movia. E quando Elias olhou para o céu, viu, não era uma mancha, era uma porta. A porta estava aberta e do outro lado não havia nada, mas também não havia vazio. Havia algo que não podia ser nomeado, que não podia ser visto, mas que estava ali. Como se o universo tivesse se desfeito e, em vez de se fechar, tivesse se aberto para algo mais antigo. Eles não eram humanos, nem mesmo seres biológicos. Eles eram estruturas, eles eram conceitos, eles eram o que o céu não deveria ser. Elias sentiu que o tempo parava, sentiu que o tempo não era linear, sentiu que o tempo era circular, que tudo o que havia acontecido aconteceria de novo, que todos os homens que tinham morrido morreriam de novo, que todos os sonhos que tinham sido esquecidos seriam lembrados, e que ele, Elias, não era um homem, era uma memória, uma lembrança de um ser que tinha esquecido o próprio nome. E então ele falou, a voz saiu, mas não era dele, era um eco, era um sussurro, era o nome. E no instante em que disse o nome, o mundo parou.
Não houve explosão, não houve ruído, só houve o silêncio, um silêncio tão profundo que até o tempo se esqueceu de existir. E no centro da cidade, onde todos estavam parados, a pele das pessoas começou a se mexer, não como carne, como se a pele fosse um véu e por trás dela algo mais antigo, mais lento, mais infinito começasse a se revelar. Elias estava de joelhos, olhava para o céu, a porta estava fechada, mas agora o céu não era mais céu, era um olho que não piscava, um olho que não dormia, um olho que o via. E ele entendeu. Eles não vinham para destruir, vinham para lembrar. A humanidade não era o fim da história, era um capítulo que havia sido apagado e agora o apagamento estava terminando. E quando o sol se pôs, mas não se pôs porque o sol não estava mais no céu, todos em Vila Branca começaram a rir, mas não era riso humano. Era o riso de algo que não tinha rosto, mas que tinha milhares de rostos. Era o riso de uma coisa que não tinha corpo, mas que estava em todos os corpos. E a última coisa que Elias viu antes de não ver mais nada foi uma luz que não era luz, uma luz que era memória, e dentro dela um rosto que parecia com o seu, mas não era, era o seu há milhões de anos, um rosto que não morrera, um rosto que nunca havia sido humano. E então o silêncio voltou, mas agora não era vazio, era completo, era total, era o silêncio do universo antes do primeiro som, o silêncio do que existe além do tempo, o silêncio de algo que não é mais que é. E naquela cidade, onde as luzes dos postes nunca mais piscaram, onde os cães não voltaram a latir, onde as árvores pararam de crescer naquele lugar, as pessoas ainda estão paradas, olhando para o céu, esperando, porque agora sabem que o que vem não é um evento, é uma recordação, e que quando o nome for dito de novo, o universo inteiro vai começar a lembrar. E ninguém mais se lembrará de Elias, nem mesmo ele, porque o nome dele já foi dito. E quando for dito de novo, o que foi esquecido voltará, e tudo o que foi perdido será encontrado. Pois eles estão aqui, e eles estão lembrando. E o silêncio que não é silêncio, é a primeira palavra do que vem.